Olá, boa noite. Boa noite a quem já está aqui na sala. Eu acabei de fazer o convite na minha página ali do Facebook e vamos então aguardar um minutinho, 2 minutinhos no máximo, porque o pessoal de lá está entrando, porque a aula será transmitida somente nesta plataforma aqui, é uma aula exclusiva, uma aula para quem fez a inscrição. Então, vamos aguardar um minutinho para que a gente possa já dar início à aula. Ok? Enquanto isso, se vocês puderem ir entrando aqui no chat, dizendo da onde vocês são, de que cidade, de que estado vocês falam, a gente vai se conhecendo e antes de começar essa aula. A Andrei já está na sala. Dê uma boa noite aqui, um oi. Pessoal, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um tema muito relevante, um tema apaixonante, que é sobre persuasão, influência e persuasão. A gente vai explicar, inclusive, se há diferença, né, na utilização desses termos ou se eles são sinônimos. A Luciane entrando, boa noite, Luciane. Luciane está sempre aqui com a gente, acompanhando as aulas. Já é fiel aqui às quintas-feiras, né? Já tem compromisso agendado. Agradeço bastante, Luciane. Vamos só dar mais um minutinho, que o pessoal está entrando. Pessoal tanto do Instagram, quanto o pessoal vindo ali da plataforma do Facebook. Acabei de encerrar lá o convite, então só um minutinho para o pessoal ir entrando. Andrei, de Montes Claros, Minas Gerais. Obrigado, Andrei, pela participação, pela audiência. Tá? Espero que te ajude. Aliás, é um tema, para mim, assim, é um prazer falar. Eu, aliás, estou muito feliz. Esse tema dessa aula rendeu muitas curtidas, pessoal engajado realmente. O tema é relevante, o tema é apaixonante, e isso a gente sentiu realmente aí pelos compartilhamentos, pelas curtidas que vocês deram. Então, isso para a gente é muito importante, porque é um termômetro, a gente vai direcionando também o conteúdo de acordo aí com o que é relevante para vocês. E só antes de começar, eu já peço a vocês que estão participando, vocês podem se utilizar aqui do chat, ou até mesmo da minha página ali no Facebook ou Instagram, para pedir o que vocês querem ver de conteúdo, né, dentro, lógico, dessas áreas do conhecimento que eu falo, que eu estudo há muitos anos, né, área do direito, a área de persuasão, influência, negociação, e também faço um outro convite para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, né? Está entrando aqui a Suzana, a Sâmia. Eu falo para vocês também que nós temos todas essas aulas acabam sendo disponibilizadas posteriormente num canal no YouTube. Então vocês colocam ali meu nome, Peterson Zaccarella, vocês têm acesso aí a essas aulas, caso vocês queiram rever algum ponto, e eu também fico sempre à disposição para tirar dúvidas. E a gente já pode estabelecer aqui para a aula de hoje, as dúvidas que vocês tiverem, eu vou respondê-las no final. Mas vocês podem ir aqui já
digitando para não perder a oportunidade, vocês podem ir digitando já a pergunta de vocês, que no final a minha equipe aqui dá uma repassada e me envia essas perguntas. E também, depois, surgindo qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu fico à disposição de vocês também no chat ali no Instagram em responder. Ok? Então, vamos dar início, vamos começar a falar desse tema apaixonante que é persuasão. Deixa eu só colocar os slides aqui para vocês. Todos vendo os slides, tudo ok? Estão ouvindo? O som tá bom? Podemos dar início? Por favor, escrevam aí no chat se está tudo ok, se o som está bom para vocês. E aí a gente já dá início. Pois bem, pessoal, como falei, tudo ok, obrigado, Andrei. Como eu falei para vocês, o tema é persuasão. Você tem este poder? Com certeza, eu afirmo para vocês, a Cássia aí respondendo também, tudo ok, obrigado, Cássia. Eu afirmo para vocês que, em algum momento, se não todos os dias, ou vocês estão persuadindo, ou vocês estão sendo persuadidos. Por quê? Porque a persuasão, a influência, ela ocorre todos os dias, o dia todo. A gente tem uma ideia preconcebida de achar que a persuasão é uma ferramenta utilizada só pelos vendedores. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje que não. Que a persuasão é uma ferramenta que todos devem desenvolver. É uma habilidade que todos devem desenvolver, independentemente da sua profissão. Inclusive, a gente desenvolve persuasão para uso não só profissional, como para uso pessoal, ok? E, para já entrar no tema, eu queria só antes avançar aqui, para aqueles que ainda não me conhecem, tem aqui uma resumida apresentação de quem é Peterson Zaccarella, e para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado, eu sou formado há mais de 20 anos, eu conto aí com 23 anos de profissão. Eu sou mestre em Direito, eu tenho pós-graduação em Direito Civil e também tenho pós-graduação em Direito Processual Civil, matérias as quais, inclusive, eu leciono numa grande universidade aqui de São Paulo. Eu também já tive atuação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, já presidindo comissões, né, dentro da OAB, já coordenei também o núcleo, o braço educacional da OAB, que é a Escola Superior de Advocacia, numa das subseções aqui de São Paulo. E eu também fui agraciado com o título de um dos 500 advogados mais admirados do Brasil. E eu não canso de falar, de repetir, que esse título, na verdade, ele não é só meu. Ele é de toda a equipe que trabalha comigo, de todos os advogados que fazem parte ali do nosso escritório. Aí embaixo vocês poderão ver a página, né, o link aí da página no Instagram, no Facebook e também no YouTube. É importante, principalmente no YouTube, que vocês façam a inscrição, cliquem ali no sininho para que quando tiver um vídeo novo, vocês possam ser, então, notificados. Ok? Essa aula que está acontecendo hoje
ela acontece todas as quintas-feiras. Então, toda quinta-feira, no mesmo horário, às 9 horas, a gente tem um compromisso. A gente tem um compromisso de se desenvolver, de se aprimorar, de criar novas competências ou aprimorar aquelas que nós já temos. E para isso é importante que vocês agendem, coloquem aí na agenda do celular, marquem esse compromisso. Quinta-feira, às 9 horas, a gente vai estar junto aqui por volta de 40 minutos, 1 hora, discutindo temas bastante relevantes, bastante oportunos, como é o tema da aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre persuasão e eu queria falar algo que vai deixar vocês bastante felizes já de início. A persuasão, ela não é um dom. Diferente de outras habilidades, outras competências que as pessoas já podem nascer com esse dom aflorado, a persuasão, ela não é um dom. Ela também não é uma competência que alguém pode te transferir, a não ser pela via do conhecimento. E, uma vez que você adquiriu esta competência, ele também não pode lhe ser retirado. O que acontece quando você passa a desenvolver a habilidade da influência, da persuasão, é você só ir numa crescente, porque é um tema tão apaixonante que você passa a estudar cada vez mais. Mas, apesar de não ser um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É como uma musculatura. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprimorada. Pois bem, então, nós, desde crianças, desde bebês, a gente já aprende a persuasão. De que forma? Pensem só num bebê. Quando ele está chorando, o que ele está fazendo quando ele chora? Ele está chamando a atenção do seu pai ou da sua mãe. Ele está persuadindo a mãe lhe dar atenção, o pai lhe dar comida, né, lhe proteger do frio, ou ele está com alguma dor. Então, instintivamente, nós, desde bebês, nós vamos desenvolvendo, ainda que de forma inconsciente, esta habilidade da persuasão. E é óbvio que, conforme nós vamos crescendo, nós vamos aprimorando essas habilidades, não por estudá-las, mas nós desenvolvemos e aprimoramos essas atividades, por quê? Porque a gente passa a, de acordo com a experiência, de acordo com a nossa vivência, a gente vai acumulando experiências e situações que deram certo, a gente vai repetindo. Então, a gente passa a aumentar esse poder de persuasão. Mas, se ele acontece, se eu falei para vocês que ele se desenvolve de forma inconsciente, imaginem agora nós, adultos, tendo consciência deste poder, a gente sabendo que as técnicas de influência e as técnicas de persuasão, elas existem, elas são técnicas, são cientificamente provadas. Imaginem o poder que a gente ganha ao aplicá-las de forma consciente. Por isso que o tema desta aula é persuasão. Você tem este poder? Se você tem, ótimo. Aqui é um espaço da gente aprimorar, a gente trocar experiência e aprendermos juntos. Agora, se você acha ou acredita
ou não enxerga ainda que você tem esse poder, está no lugar certo. A gente vai conversar sobre isso e eu tenho certeza que ao final da aula, apesar de ser uma aula curta, né, não dá para a gente abordar todos os aspectos, eu tenho certeza que você vai sair daqui mais seguro, mais segura, com o seu poder de persuasão. Ok? Então, é um poder que não pode lhe ser dado, mas você pode desenvolvê-lo. Pois bem, olha só, eu quero te falar um negócio, eu quero te fazer uma afirmação que você, à primeira vista, talvez não concorde comigo. Mas eu quero dizer que se você está aqui comigo, você que está assistindo essa aula, se você chegou até aqui, se você fez a sua inscrição, se você clicou no seu e-mail, se você entrou na sala, eu quero te dizer que de alguma forma você foi persuadido, persuadida, você foi influenciado. Não me importa, e eu não tenho como saber, né, por todos que estão na sala nesse momento, eu não tenho como saber de que forma vocês foram persuadidos a estarem aqui hoje. Talvez tenha sido pela indicação de um amigo que compartilhou o link, talvez tenha sido pela foto, né, aquela mãozinha segurando o cérebro, talvez o copyright que foi escrito ali pela minha equipe tenha sido o que lhe chamou a atenção para clicar, para reservar esse tempo aí na sua agenda e estarmos aqui hoje juntos. Então, eu não tenho condições de saber de que forma vocês chegaram até aqui, mas eu não tenho dúvida em afirmar que vocês que estão aqui comigo hoje, vocês foram, sim, persuadidos, vocês foram influenciados. Então, isto é uma verdade, tá? Mas não fiquem chateados. A gente costuma, quando a gente toma a ciência de que a gente foi persuadido, influenciado, a gente costuma não achar isso muito legal, porque nós gostamos de ter a impressão de que foi uma decisão, uma escolha racional nossa, que ninguém nos influenciou. Mas eu vou aqui afirmar um negócio para vocês. E falo aqui sem exceção, todas as decisões que vocês tomam, elas acontecem primeiro na esfera, no âmbito inconsciente. Só depois que vocês vão justificar isso de forma racional. Eu vou explicar de uma outra forma para ficar mais claro. Eu estou falando o seguinte, olha só como o nosso cérebro ele funciona. Nós já falamos na aula passada, quinta-feira passada, que o nosso cérebro ele funciona para poupar energia. Então, o cérebro ele capta ali todas as nossas experiências, vai catalogando essas experiências e com base nelas nós fazemos escolhas depois. Essas experiências facilitam que o nosso cérebro faça escolhas posteriormente. O que acontece? Quando você está em vias, ou você acha que está em vias de tomar uma decisão, esquece. Na verdade, essa decisão já foi tomada por você pelo seu subconsciente. Você só não sabe disso ainda, mas você já escolheu. E o que acontece? Como essa escolha ela foi eminentemente emocional, depois que você escolhe, depois que você decide, aí sim
o seu intelecto, ele passa a buscar argumentos racionais, argumentos lógicos, para justificar pela razão uma decisão que, na verdade, foi totalmente emocional. Vamos lá. Quero dar um exemplo aqui para ficar mais claro e talvez vocês até se identifiquem com isso. Imaginem o seguinte: vocês decidem ou pensam que não decidiram ainda, mas vocês querem comprar um celular novo. O que vocês fazem? Na verdade, vocês já decidiram comprar. Aí vocês se auto-sabotam, se auto-enganam, pensando que vão fazer ali uma visualização, uma análise dos prós e os contras para a compra desse celular. Como você já se decidiu por comprar, por trocar de celular, sabe o que o seu lado racional, o seu hemisfério do cérebro aí vai fazer? Ele vai apresentar para você mais prós do que contra. Então, com isso, você estará ratificando, você estará corroborando uma decisão que você já teve. Viu só que interessante? Então, tudo passa antes pelo nosso subconsciente em termos de decisão. E a gente pode afirmar que todas as nossas decisões, por mais que a gente não acredite, por mais que a gente ache que pensou muito sobre o assunto, antes de pensarmos, antes de darmos os argumentos lógicos, já foi uma decisão emocional. Por isso que eu costumo falar e repetir nos meus cursos, quando eu falo de técnicas de influência, persuasão e negociação, eu costumo falar que as pessoas agem com a emoção e justificam com a razão. Tá dando para entender? Tranquilo? Se vocês quiserem aí o chat ir fazendo perguntas, comentários, fiquem à vontade. Tá? Desculpa decepcioná-los, vocês estavam achando, né, que vocês são super racionais, super lógicos, que vocês são críticos, e na verdade a gente é puramente emocional, a gente decide tudo pela emoção. Tá? Então, desculpe desapontá-los, mas isso é um poder. Você sabendo como o cérebro funciona, eu estou te dando aqui um baita de um poder, porque você sabendo disso, você vai poder trabalhar e influenciar, persuadir de uma outra forma, porque você já sabe como o cérebro funciona, ok? Vejam, nesse slide, eu coloquei influência, persuasão e manipulação. E eu quero perguntar para vocês se vocês acham que as três palavras influência, persuasão e manipulação são sinônimos. É muito comum, até por técnicos, até por autores que falam de influência, persuasão, é muito comum, principalmente a influência e a persuasão, eles tratarem como sinônimos e deixar num segundo plano a manipulação. E eu quero dizer para vocês aqui que os três, influência, persuasão e manipulação, eles só têm uma semelhança. Eles só têm um ponto em comum, que os três visam mudanças no comportamento ou na atitude das pessoas. Mas influência, persuasão e manipulação são
conceitos diferentes e é importante que a gente entenda o que é cada um para que a gente possa também desenvolver esta habilidade. Então, começando por influência, eu vou tentar aqui a minha imagem, acho que ficou em cima aqui, né, do slide. Eu vou tentar. Opa, olha aí, já minha equipe aqui, o pessoal de suporte já resolveu. Obrigado pela competência de sempre. Então, pessoal, o que é influência? A influência, ela é o uso da personalidade, é o uso da credibilidade. Na influência, eu necessariamente, eu não falo, eu não argumento. A influência, ela decorre mais de um posicionamento, de uma postura, do que propriamente de falação, de argumentação, de retórica. Então, por exemplo, é a figura de um líder, é a figura, às vezes, de um professor, né, de um presidente de uma empresa. A influência, você passa a admirar essa pessoa, você passa a querer ser igual a ela, a querer, para usar uma frase, né, da moda, você passa a modelar esta pessoa porque você tem muita afeição a ela, você tem muita admiração. Então, a influência, ela se dá pela personalidade, pelo carisma do líder, mais do que pela argumentação dele. Então, a influência, ela provoca também uma mudança de atitude ou uma mudança comportamental de forma silenciosa, via de regra, pelo exemplo, pela postura daquele que está sendo o influenciador. Tá? Interessante notar também que a influência, por vezes, ela não é intencional. Por exemplo, enquanto eu estou dando aula, pode ser que tenha algum aluno ali que esteja sendo influenciado por mim, pelo meu modo de dar aula, pela minha postura, até mesmo pela minha linguagem não verbal, né, pela linguagem corporal, e eu esteja servindo ali de inspiração, de modelo, para que outras pessoas acabem me modelando. Então, este é o conceito de influência, embora muitas vezes, como falei, nós vemos em livros autores fazendo menção à influência e à persuasão como sinônimos. Só que o que difere a influência da persuasão? Difere que na persuasão já se utiliza a comunicação entre as partes, ou seja, a comunicação verbal ou a comunicação escrita. Via de regra, né, a gente fala em persuasão, a gente sempre tem na mente conversa, argumentação, retórica. Persuasão, né, vem do latim de persuare, que é você aconselhar, você criar, fazer crer. Então, a persuasão, ela vem sempre por conta de uma argumentação convincente, de uma argumentação onde o uso de palavras verbais ou escrita é a tônica para persuadir o outro. E ele também provoca uma mudança comportamental ou uma mudança de atitude
Só que diferente da influência, que por vezes ela é não intencional, na persuasão, eu, de forma deliberada, de forma proposital, eu tento influir no comportamento, eu tento gerenciar, ingerir ali na tomada de decisão, na postura, na atitude da minha, da parte que eu quero persuadir. Então, esta é a principal diferença entre persuasão e influência. E aí não traz muita confusão, não traz muita celeuma e muita discussão a questão da manipulação, porque a manipulação já nos soa, o próprio nome já nos soa como algo negativo, né? Se a persuasão e a influência, elas, apesar de serem atitudes baseadas na ética, a manipulação, sempre que eu falo que eu vou manipular ou estou sendo manipulado, eu trago uma carga negativa, uma carga ali de algo sem ética. E manipulação, conforme o conceito que coloquei aí para a gente entender, é o ato de controlar ou obter uma vantagem por meios ardilosos, por meios desonestos ou traiçoeiros, que visam o atendimento do próprio interesse daquele que é o manipulador. O manipulador, ele está sempre mais preocupado com os próprios interesses, com as vantagens que ele vai obter, do que propriamente entender quais são as necessidades do seu interlocutor. Então, a manipulação, ela vem, de fato, muito carregada de um aspecto ali negativo, de ardil, né, de algo desonesto. Muitos também, de forma equivocada, acabam colocando a persuasão na mesma categoria aí da manipulação, mas, tecnicamente, a influência e a persuasão, elas são ferramentas éticas, elas são ferramentas aonde você as utiliza, mas sempre visando o interesse do seu interlocutor. Lógico que tem, por vezes, o seu interesse junto, mas você visa o interesse do seu interlocutor, você visa o interesse da outra parte. Tanto é que em negociação, a gente costuma dizer que uma negociação só é boa quando ela é daquele tipo ganha-ganha, ou seja, onde ambos os negociadores saem ganhando. Então, feito essa introdução aí, essa conceituação bastante importante da diferença entre influência, persuasão e manipulação, é importante a gente entender que o que nós conhecemos hoje de técnicas de influência e persuasão, ela veio... Opa, apertei errado aqui, desculpem. O que nós conhecemos hoje de influência e persuasão, de técnicas, ela teve origem, ela nasceu na Grécia Antiga, pelo filósofo, né, pelo gênio da humanidade, Aristóteles. É lógico que nós sabemos que a persuasão sempre existiu, as técnicas de influência sempre existiu, assim como também sempre existiu a manipulação, né? Então, desde que o homem passou a viver em sociedade, passou a existir a influência, a persuasão.
Diria mais, se a gente for, né, estudar a fundo aqueles que são católicos, né, que creem na Bíblia, verão ali que Adão e Eva, quando estavam só os dois, né, no paraíso, a Eva supostamente ali teria persuadido Adão a comer o fruto proibido. Então ela persuadiu Adão ali a dar a mordida na maçã, né? Então a Eva, aí as mulheres vivem nos persuadindo. Então a gente vê que isso vem de tempos remotos. No início da civilização já tinha influência e persuasão. O que fez o grande filósofo Aristóteles? Ele sistematizou, ele organizou um modelo de persuasão. Este modelo, pasmem, é usado ainda hoje. Os autores, os estudiosos da influência e persuasão, a gente se baseia neste modelo grego de Aristóteles até hoje. Lógico, cada autor acaba, né, dando a sua interpretação, colocando ali algumas variáveis, adequando aos tempos modernos, mas a base é sempre a mesma. Lógico que nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui dessa aula, a gente não consegue aprofundar nessa sistemática desenvolvida por Platão, por Aristóteles. A gente não consegue aqui aprofundar, mas fiz questão de trazer para vocês só o conceito base, só para que vocês entendam de que forma isso está organizado. Para vocês terem ideia da complexidade disso, no meu curso de técnicas de influência e persuasão, eu tenho ali 2 módulos inteirinhos para explicar toda essa sistemática. E eu vou tentar aqui, em alguns poucos minutos, passar de uma forma assim bem resumida, bem superficial, isso para vocês. O Platão, estou com outro filósofo aqui. Aristóteles, ele desenvolveu o seu modelo de persuasão em 3 premissas: o ethos, pathos e logos. E ele segue, nós devemos seguir esse modelo exatamente nesta ordem. E o que é o ethos, que é o primeiro elemento deste modelo? O ethos, que em grego significa ética, ele é a credibilidade. Isto porque Aristóteles já sabia, o que hoje nós já sabemos, de que você só consegue persuadir, você só consegue influenciar alguém se esse alguém confiar em você. Se esse alguém tiver uma admiração por você, se esse alguém, você inspirar credibilidade na pessoa. Se você não gerar credibilidade, você não conseguirá persuadir ninguém. A propósito, sobre credibilidade, lembram que eu falei que eu tenho os vídeos no YouTube? Na aula passada, quinta-feira passada, nós tivemos uma aula muito bacana, com bastante conteúdo, falando, o tema era 3 formas de você angariar credibilidade quase que instantaneamente. Então, anotem aí, depois procurem esse vídeo no meu canal no YouTube, porque a gente fala ali de 3 formas de você gerar essa credibilidade. E por que isso é importante? Porque gerando credibilidade, vocês terão mais facilidade, as portas estarão abertas para você persuadir. Então, este é o primeiro passo
do modelo grego de persuasão, você gerar credibilidade. O segundo passo, e aí entra naquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco, falando que nós decidimos com a emoção e justificamos com a razão. Aristóteles já sabia disso, olha que mente brilhante esse cara tinha. Ele já sabia de que as pessoas decidem com a emoção, que as decisões, as escolhas eram baseadas sempre pelo subconsciente, pelo lado emocional. Então, neste modelo desenvolvido, o que ele fez? Primeiro gera credibilidade, ethos. Num segundo momento, se a pessoa acredita em você, ela baixa suas guardas, ela está aberta, ela está receptiva ao quê? A você trabalhar ali com os aspectos emocionais. Então, a gente só persuade alguém se nós trabalharmos com emoção, se nós trabalharmos com sentimento. Por isso que é comum aqueles que estudam, né, comportamento humano, estudam técnicas de negociação, vendas, é muito comum, todo livro, do mais básico ao mais complexo, ele fala o seguinte: não venda um produto para o seu cliente, não venda um serviço para o seu cliente, venda emoção, venda uma experiência. Por quê? Porque as pessoas, elas não compram produtos ou serviços, as pessoas compram sensações, elas compram sentimentos, tá? Vou dar um exemplo aqui, só para a gente se situar. Por que as pessoas compram um celular da Apple? Porque ali é um celular caro, lógico, tem muitos recursos, mas as pessoas estão comprando ali uma experiência. As pessoas, ao comprar esse celular, elas estão se inserindo num grupo seleto. Então, não é só o aparelho. O celular da Apple é um estilo de vida. Um outro exemplo aqui para vocês, e aí eu me incluo nessa. Quem é motociclista e compra uma Harley Davidson? A Harley Davidson, ela é cara, ela é barulhenta. Você vai trocar a marcha, parece que a moto dá um tranco, um barulho, parece que a moto vai desmontar. Mas quem é apaixonado por Harley, como eu, o que a gente faz? A gente está comprando, não é uma moto. Uma moto, se eu comprar uma Honda, uma Yamaha, ela vai me levar para o mesmo lugar, do mesmo jeito. Só que eu estou comprando ali uma experiência, eu estou comprando ali um modo, um estilo de vida. Então, eu não compro produtos, eu compro experiências, ok? Vamos fechar isso daí, acho que deu para entender a questão aí desse segundo elemento, que é o patos. E, como falei para vocês, e agora eu estou comprovando, eu não, Aristóteles, né? Está comprovando de que aquela frase que eu disse, que as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão, é verdadeira. O que você, persuasor, precisa fazer? Você gerou credibilidade, a pessoa confia em você, está com as guardas abertas, está ali pronta para receber, está receptiva. Você trabalha no emocional, você mexe ali com os sentimentos, você vende ali, oferece experiências, sensações, sentimentos, só que a pessoa, ela, depois de comprar, lembram que eu falei que ela precisa justificar de modo racional, não só para os outros, mas para ela mesma.
ela precisa ter a certeza de que ela fez um bom negócio porque ela racionalizou aquilo. Então, o que você faz? Nesse terceiro elemento, o Fodão, do Aristóteles, nos falou o seguinte: depois que você mexeu nas emoções, você dá para a pessoa, você oferece a ela argumentos lógicos, você oferece elementos racionais que é para a pessoa ter a certeza de que esta atitude, esta compra foi, na verdade, lógica, racional. Quando a gente sabe, só a gente aqui que está assistindo essa aula hoje, quinta-feira, 9 horas da noite, só a gente sabe que esta decisão não teve porra nenhuma de racional. Ela foi uma atitude emocional e não racional. Viu, pessoal? Eu me empolgo, eu começo a falar esse tema, para mim é tão apaixonante que eu me empolgo aqui, e se a gente deixar eu vou estar meia-noite aqui falando disso, mas a gente tem horário aqui, o pessoal do suporte já está puxando minha orelha porque a gente precisa avançar. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão vendo lógica nisso tudo? Por favor, se tiverem, confirmem aí no chat para a gente saber aí se vocês estão entendendo. Ok? Então, vamos avançar já para o final da nossa aula. Eu queria falar para vocês de algumas competências para que a gente desenvolva a persuasão, algumas habilidades. E vejam, eu não estou falando de técnicas, tá? Eu não estou falando de técnicas. Eu estou falando de habilidades. Coisas são diferentes. A habilidade é algo que eu preciso fomentar em mim, eu preciso desenvolver. E depois de desenvolver essas habilidades, eu terei mais facilidades para aprender as técnicas. As técnicas, nós vamos falar sobre elas, sobre algumas delas, que são muitas, a gente vai falar em outra aula. Tá? Então, por isso que é importante aí vocês depois darem um feedback, se vocês gostaram do tema, se querem aprofundar. Mas hoje a gente não vai falar de técnicas, a gente vai falar só de algumas também, porque são muitas, algumas habilidades nos quais a gente tem que desenvolver se a gente quer ter um poder maior de persuasão. E algumas dessas habilidades, tá, que você vai facilitar aí esse seu poder de persuasão, passam por essas afirmações aqui que eu trouxe. A primeira delas, a primeira dela é: demonstre interesse genuíno pelas pessoas. Ora, quem assistiu também a última aula, nós falamos disso, competências, muito. Nós falamos, quando a gente falou das chamadas soft skills, né? Ou seja, aquelas habilidades mais sutis, não tão técnicas, a gente falou exatamente disso. E se você quer persuadir, você tem que demonstrar interesse genuíno nas pessoas. Sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Hoje, as pessoas, elas estão e elas são muito carentes. Hoje, as pessoas têm uma necessidade enorme de validação.
As pessoas precisam estar sendo validadas para que elas se sintam importantes, para que elas se sintam que estão no caminho certo. E aqui eu vou exemplificar para vocês. As redes sociais é a maior prova disso. As pessoas postam ali uma foto ali que tem interesse, às vezes, só para a pessoa, e ela fica esperando as curtidas, os likes, né? E se não vem aquela validação na quantidade que ela espera, ela se frustra, ela fica triste. Então, pessoal, se vocês querem persuadir, vocês têm que demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. E por que eu frisei aqui interesse genuíno? Porque aquele interesse, né, por interesse, né, eu vou demonstrar que eu estou interessado no que você fala, porque eu tenho interesse em te vender algo, tenho interesse em algo, isso daí não soa verdadeiro e as pessoas percebem. Ainda que de forma inconsciente, de forma subliminar, mesmo que você não fale, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, ela diz muito e as pessoas percebem, ainda que não racionalmente, mas as pessoas percebem que você não está genuinamente interessado nelas. Segunda competência ou segunda habilidade aí que a gente tem que desenvolver essa musculatura, ela é a demonstre empatia. Muito tem se falado, né, em empatia. O que é demonstrar empatia? É simples. É a gente se colocar no lugar do outro. Demonstrar empatia é eu me colocar na situação, é eu pensar como seria se eu estivesse no seu lugar. É aquela regra de ouro, né? Não fazer aos outros o que você não quer que faça com você. A empatia traçando uma analogia, é isso. É você imaginar como o outro está se sentindo, é você se colocar na posição do outro. Isso é demonstrar empatia. E isso é uma forma muito eficaz de você já criar credibilidade, de você quebrar eventuais barreiras que separam você da outra parte. Vejam, olha só como é interessante, né? A gente juntando assim essa parte do demonstrar interesse genuíno, e eu falei aqui da necessidade que as pessoas têm, né, de serem valorizadas, de serem ouvidas e demonstrar empatia. Vocês já passaram por aquela situação que vocês estão conversando com uma pessoa e aí você está contando um caso seu e aí tudo que você fala, né, então você fala assim, nossa, essa semana eu estava com gripe. Aí a pessoa não valoriza. Ela vira e fala assim: ah, você estava com gripe? E eu, então, que pensei que tinha pegado coronavírus. Aí você fala assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça. A pessoa, nossa, eu devo estar com um tumor no cérebro. Ou seja, as pessoas, parece que elas sempre querem demonstrar que elas têm mais, nem se for coisa ruim, mas elas querem demonstrar que o seu não é nada, você tem que ver eu, né? Você tem que saber como eu estou me sentindo. Então, se vocês já passaram por isso, e eu tenho certeza que sim, isso daí demonstra bem o que a gente está falando aí de demonstrar empatia, de demonstrar interesse pelas outras pessoas. E tudo isso passa pela escuta ativa. Este tema, escuta ativa,
Nós também falamos disso na aula passada. Então, procurem ali no YouTube esta aula da semana passada, já está ali todas as lives, né? Que as lives das aulas que a gente está fazendo. Então, a gente falou também bastante da escuta ativa como sendo um dos principais, um dos maiores elementos de gerar credibilidade na outra parte. Hoje todo mundo, né, quer só falar, mas ninguém para ouvir. E se a gente sabe que isso é uma necessidade, a gente sabe que se a gente demonstrar interesse, a gente vai ganhar corações e mentes, nada melhor do que a gente ouvir. Porque a gente só demonstra interesse genuíno se a gente estiver ouvindo. Porque enquanto a gente está falando da gente, dos nossos problemas, a gente não está demonstrando interesse na pessoa. Às vezes, a gente está demonstrando interesse em nós mesmos. É o nosso ego que está falando, né? Então, tudo isso que a gente está dizendo aqui, ele vem para gerar credibilidade, que é aqui o nosso quarto item. Eu desenvolvo persuasão se eu desenvolver a minha capacidade de gerar credibilidade nos outros. Quem está falando isso não é o Peterson Zaccarella. Aristóteles falou isso quando ele sistematizou o seu modelo de persuasão e falou do ethos que nós acabamos de ver, ou seja, gere credibilidade. Outro aspecto também, para finalizar, outro aspecto que vai aumentar esse nosso poder de persuasão é a gente buscar conexão, é a gente buscar sincronismo com a outra parte. É o que os estudiosos de influência e persuasão chamam de rapport, tá? Buscar conexão. E o que é, para a gente entender aqui, e isso é muito importante, é uma habilidade, mas tem técnica também para desenvolver isso, e eu quero falar um pouquinho disso para vocês. Como você busca conexão? Como que você entra em sintonia com as pessoas? Como você exerce aí o rapport? Você entra em sintonia quando você é igual à pessoa. Você já reparou que em sala de aula, no trabalho, no clube, na academia, a gente tende a se aglutinar com pessoas iguais a nós, que pensam de forma igual, que têm, via de regra, gostos parecidos, que às vezes têm posições ideológicas, partidárias, religiosas iguais. Então, isso é típico da natureza humana, a gente se conectar com quem a gente se enxerga na outra pessoa. E, ao fazer essa conexão, se a gente quer persuadir, a gente tem que buscar essas conexões. Então, se eu acabei de conhecer um cliente, se eu acabei de conhecer uma pessoa a qual eu quero persuadir, a primeira coisa que eu preciso fazer é entrar em sintonia com essa pessoa. Então, buscando pontos em comum, buscando elementos que são afins aos dois. Então, por exemplo, eu descubro que a pessoa adora viajar para Disney e eu também gosto. Está aí um tema para eu gerar conexão. Tá? Então, eu falo dos gostos, eu vou falar dos parques, eu vou falar da última viagem, vou perguntar da viagem dele. Então, isso acaba criando o quê? Um sincronismo, uma conexão entre as pessoas. Mas, lógico, esse é só um exemplo, né? Existem diversas outras formas de eu criar conexão. Inclusive,
a gente fala disso no curso, quanto mais eu desenvolvo essa minha capacidade, quanto mais eu avanço nas técnicas de raporte, existem técnicas aí já num nível mais hard, tá? Que eu entro tanto em sintonia com a outra parte, que eu chego mesmo a imitar, lógico, de uma forma natural, não é nada muito exagerado para a pessoa não perceber, mas eu chego a imitar até mesmo a respiração dessa pessoa. A gente chega em tamanha sincronicidade que a gente mantém o mesmo nível ali de respiração. Lógico, isso para um desenvolvimento maior dessas habilidades, né? Um outro ponto, último ponto que eu coloco aqui, como importante, e isso não só, né, pela questão da persuasão, mas até por uma questão de solidariedade, reduza o fardo das pessoas. E o que isso quer dizer? Reduza o fardo das pessoas. Às vezes, você consegue ajudar alguém, às vezes você consegue tornar a vida daquela pessoa mais feliz, menos sofrida, com um simples gesto. Às vezes você consegue ou tem uma habilidade que vai resolver um problema de uma pessoa que ela não faz ideia de como resolver. E veja, eu não estou falando aqui necessariamente de reduzir o fardo das pessoas, de você pegar, por exemplo, qualquer que seja a sua profissão, você passe a fazer isso de graça. Não, não, pelo contrário. Por exemplo, eu na minha atividade, eu já falei para vocês, eu sou advogado, eu na atividade, eu reduzo o fardo de todos os meus clientes. Eu faço isso de graça? Não. Aliás, eu cobro muito bem para reduzir o fardo deles. E eu também, em várias oportunidades, eu posso não cobrar. O fato aqui dessa aula, de eu estar aqui há uma hora, acho que já deu quase uma hora aqui que a gente está falando, sem cobrar nada, talvez o que eu esteja falando aqui é um problema que você esteja passando. E eu aqui, ó, sem querer, né, sem cobrar nada, talvez eu esteja reduzindo o seu fardo. E só por isso, talvez você, né, ficará grato comigo. Talvez você criará uma admiração por mim, né? Talvez você me enxergará, né, como alguém que possa te influenciar. Então, reduzir o fardo das pessoas é tornar, na medida do possível, e às vezes isso não custa porra nenhuma, é você tornar a vida das pessoas mais leves, ok? E, para finalizar, quem aqui tem assistido às aulas durante todas essas quintas-feiras, né, sabe que eu termino sempre a aula com uma frase ali, uma frase que tem conexão, que tem sentido com tudo que nós vimos. E como o último aspecto aqui foi reduza o fardo das pessoas, eu trouxe aqui uma frase para reflexão. Essa frase do Karl Buehner, ele fala o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez se sentirem. Então fica aqui essa frase para a gente refletir aí durante a semana, até quinta que vem, a gente vai ter aqui uma outra aula. E para finalizar, antes da gente entrar nas perguntas, se acaso vocês tiverem algumas,
eu queria pedir um favor de que vocês entrem na página no YouTube e cliquem ali no sininho para que vocês possam receber a notificação quando essa aula e as demais entrarem. Se a aula fez sentido para vocês, se vocês acharam que esse conteúdo pode fazer diferença, pode aliviar o fardo de um amigo, de um colega de trabalho, não custa nada pegar o link, mandar essa aula para ele. A gente, é o que eu falei na aula passada, aqui o nosso intuito é de troca de conhecimento, de troca de informação, de experiências. Então, a gente pode aqui fazer essa corrente do bem. E para fazer isso, a gente precisa, lógico, engrossar aí a quantidade de pessoas que podem ser atingidas por essas aulas. Ok? Então, eu agradeço, eu vou pedir licença para ver aqui no celular se a equipe mandou alguma pergunta, porque às vezes não dá para ficar acompanhando a todo momento aqui o chat. Enquanto eu leio as perguntas aqui, se vocês quiserem, vocês podem aqui fazer comentários, fazer perguntas agora aí no chat, que aí eu vou lendo. E podem também sugerir temas para nossas próximas aulas. A Luciane, minha colega, Luciane, advogada de Ribeirão Preto, né? Salvo engano, Luciane. Ela pergunta aqui se eu poderia dar exemplo direto na advocacia. Luciane, você deve estar perguntando exemplo de como usar... Você deve estar perguntando aqui exemplo de como usar a persuasão direto na advocacia. Acredito que seja essa a sua pergunta. Luciane, você pode usar, aliás, você deve usar as ferramentas, as técnicas de influência e persuasão na advocacia, e isso é muito fácil de fazer, fácil que eu digo, em termos de oportunidades para que você faça uso das ferramentas. Tá? Por quê? Porque lida com pessoas. Olha só como tudo que eu falei aqui se encaixa também na advocacia. A gente lida com pessoas, que estão, na maior parte das vezes, fragilizadas. Tá? Hoje, a gente sabe que no Brasil, a gente não tem aquela cultura da advocacia como prevenção. Então, via de regra, as pessoas nos procuram quando elas já estão com um problema. Então, elas vêm fragilizadas, elas vêm querendo ser ouvidas. Quantas vezes, Luciane, eu sei, eu conheço você já faz um bom tempo, e eu sei que você tem essa experiência. Quantas vezes você foi atender um cliente e passou ali com ele 1 hora conversando, e esse cliente saiu de lá aliviado a ponto de sequer querer entrar com a ação, aquela mesma ação que quando ele entrou no seu escritório, ele estava puto da vida, ele queria entrar com a ação, ele queria matar a outra parte, mas só de você ter ouvido, ter prestado atenção, ter conversado ali com ele e principalmente ouvido ele aliviou, ele saiu, porque assim, às vezes os clientes vão lá e jogam tanta coisa em cima da gente que os clientes saem aliviados e a gente sai ali totalmente, né, inúmeras oportunidades de aplicação das técnicas. Numa aula que você também participou, você é nossa aluna aqui, ou colega, né, fiel,
você participou da aula que a gente falou de honorários. E lá, embora talvez eu não tenha usado o termo persuasão, eu dei várias dicas de como a gente incrementar a cobrança dos honorários. Tá? Então, assim, talvez na advocacia, e eu falo isso porque é a minha experiência, mas seja uma das áreas, junto com vendas, né, em que a gente tem mais campo para aplicar todas essas habilidades, essas competências. Espero que eu tenha respondido, espero que sua pergunta tenha sido essa mesma, Luciano. Vamos lá. Uma pergunta agora do Renato. Renato, você é advogado também? Escreve aí só para eu poder, se for o caso, dar exemplos mais dentro da sua realidade. Renato pergunta o seguinte: no caso da experiência, vale para o mesmo ao recusar um trabalho para o cliente voltar e fazer outro trabalho? Ou seja, fidelização com psicologia reversa. Renato, eu falo disso toda hora, a todo instante. Pela sua pergunta, eu acredito aqui que você seja advogado. Tá? O que o Renato está perguntando? Às vezes um cliente te procura e você recusa o trabalho, mas ao recusar o trabalho, ao invés de ter o efeito que todo mundo acha que tem, fala assim, pô, esse advogado é um tonto, recusou o trabalho. Não, você acabou fidelizando mais o seu cliente. E eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que você não respondeu se você é advogado, mas eu vou te dar um exemplo aqui dentro da advocacia que eu acho que é sua área. O cliente vai achando que ele precisa de uma medida judicial. Ele te procura para você entrar com uma ação judicial. Você o atende, conversa com ele, né? E você percebe pela sua experiência que não precisa de uma ação judicial. Você percebe que, às vezes, só de fazer, por exemplo, uma notificação extrajudicial, ou só, por vezes, uma ligação, você resolve o problema do cliente. O que muitos advogados fazem? Eles ficam quietos e fomentam ainda mais no cliente a necessidade de uma ação judicial. E falam, é isso mesmo, vamos entrar com a ação, vamos mostrar para essa pessoa aí com quem ela mexeu, e ficam fomentando essa litigiosidade que já está aflorada. Só que, às vezes, quando você traz o cliente à razão e fala o seguinte, olha, eu talvez resolva seu problema muito mais rápido, muito mais barato e sem esgarçar as relações, porque uma ação judicial ela acaba por esgarçar as relações, né? Ela acaba por romper o que talvez já não estava bom. O cliente passa a ter uma credibilidade imediata em você. Por quê? Nós falamos na aula passada, você foi contra os seus pseudos interesses. Você demonstrou para o cliente que você está mais preocupado com ele, em resolver o problema dele, em aliviar o fardo dele, do que com o seu interesse, que é vender uma ação judicial e cobrar honorários. E com isso, na mosca, você fideliza seu cliente para sempre. Esse cara, quando pensar num advogado, quando ele tiver um problema, ele não vai em busca de opções. Na cabeça dele vai aparecer na hora, preciso ligar para o doutor Renato. Tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Nossa, pessoal, eu estou ficando triste que está acabando. Eu gosto tanto desse tema e por mim eu ficaria aqui mais uma hora aqui com vocês. Andrei
está perguntando se o tom da voz influencia na persuasão. Pergunta muito inteligente, André, muito pertinente. O tom da voz é um dos elementos da persuasão. Ele, lógico, sozinho, nenhuma habilidade ou nenhuma estratégia, ela vai surtir um efeito estrondoso se utilizada de forma isolada, tá? Mas, sem dúvida, o tom de voz influencia em muito na persuasão. Tem estudos para quem, né, gosta do tema de oratória, de comportamento humano, tem estudos que falam que da sua argumentação, o mais importante é a forma como você fala do que propriamente o conteúdo do que você fala. Isso tem inúmeras pesquisas que demonstram, né, que em pesquisas, a mesma palestra com o mesmo conteúdo foi dado de forma, né, diferente, o mesmo conteúdo com uma exposição variando o tom de voz, e este mesmo conteúdo depois dado em tom monocórdio, né, sem alteração, sem o que os especialistas em oratória chamam de dar colorido à voz. Então, tem pesquisas que demonstram isso, que as pessoas acham muito melhor uma palestra que foi utilizado esses incrementos, né, de forma, de postura, né, de gesticulação, de gestos, e também aliado a uma variação no tom da voz. Então, com certeza, o tom da voz é um elemento muito importante também na persuasão. O Renato acabou de avisar aqui, minha conexão caiu e só ouviu meu nome no final. Renato, eu falei com tanto carinho aqui, dei a resposta aqui, espero que te ajude. Eu vou te pedir um favor, eu não tenho como repetir agora, mas esse conteúdo está gravado. Então, eu vou pedir para você assistir, eu acho que hoje mesmo, talvez amanhã, já esteja esta aula gravada no YouTube, e aí eu vou pedir então para que você, amanhã à noite, ó, o meu suporte está falando, amanhã à noite, eu vou pedir para você então ouvir a resposta, porque eu caprichei, eu até parti do pressuposto que, pela sua pergunta, eu entendi aqui que você seria advogado, então eu procurei dar um exemplo pontual aí para você, tá? Vamos lá? Gilberto, boa noite, professor, sou advogado e fui seu aluno. O senhor poderia indicar alguma obra literária que aborda a questão da persuasão? Um abraço. Gilberto, obrigado aí pela sua audiência. Eu acho que se for o Gilberto que eu estou pensando, né, um aluno, mais do que um aluno, um amigo, um colega, hoje colega, sim, existem muitas obras sobre o tema. Eu vou te falar, quando eu comecei a estudar influência e persuasão, eu vou falar, talvez a minha barba branca denuncie. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos com o público. E eu sempre fui, eu não digo nem um leitor voraz, eu sempre fui meio louco, meio alucinado com leitura. E desde que eu comecei a trabalhar com o público, eu passei, a partir ali dos meus 15 anos, a estudar principalmente leitura voltada à administração, comportamento humano,
oratória, gestão de pessoas, influência, persuasão, negociação e vendas. E eu confesso que, de início, eu tinha muita dificuldade em achar obras. Tá? Hoje em dia, tem muita gente escrevendo sobre influência e persuasão, mas tem tanta gente que é até importante hoje você filtrar, você ir buscar referências, porque tem muita gente que se aventura a falar porque fez um cursinho de 2 horas e já se acha ali habilitado a falar sobre influência e persuasão. Tem muitas obras. Eu posso depois passar uma lista de algumas obras que eu recomendo, mas para não ficar no suspense, Gilberto, eu acho um bom começo você começar por um autor que é referência, que é o Roberto Cialdini. Tá? Então, o Roberto Cialdini hoje é considerado um cientista, né, um dos maiores experts em influência e persuasão. Ele tem diversos livros. É bem verdade que os temas, né, acabam ali se repetindo bastante, mas tem muita gente boa também escrevendo. Infelizmente, a maioria são estrangeiros, né, mas tem muitos livros bons, e eu vou deixar depois uma lista aí dos livros que eu recomendo. Tá joia? Deixa eu só ver aqui se tem alguma outra pergunta. Bem, eu acho que acabaram aqui as perguntas, mas, volto a falar, vocês podem deixar perguntas no chat ali do meu Instagram. Eu, na medida do possível, eu vou respondendo com muito carinho, muita atenção. Peço, então, para que vocês divulguem, né, para que a gente faça essa corrente do bem, e peço, por fim, que vocês mandem também aí no meu Instagram ideias de temas que vocês querem ver aí na nossa próxima aula, que é quinta-feira que vem, às 9 horas da noite. Tá? Então, eu agradeço, boa noite a vocês, e que vocês tenham aí uma sexta-feira bastante produtiva, bastante persuasiva, tá? E que aprofundem aí os estudos. Obrigado, até mais.